defesa de Jair Bolsonaro solicitou ao Supremo que reconsidere esta medida da prisão domiciliar do ex-presidente. A Janaína Camelo, nossa especialista na cobertura do Supremo Tribunal Federal, chega agora com informações em tempo real. Janaína, o que a defesa de Jair Bolsonaro está alegando ao Supremo Tribunal Federal? Ótima tarde, seja bem-vinda. Ótima tarde também para você, Bruno. Boa tarde a todos. A defesa tem alegado o que já está alegando desde a primeira vez que o ministro Alexandre de Moraes entendeu que Jair Bolsonaro descumpriu medidas cautelares. Nesse recurso que foi apresentado ontem à noite aqui no STF, a defesa diz exatamente assim, Bruno, de que inicialmente as cautelares que foram impostas ali, só relembrando, tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar à noite, finais de semana, e não usar as redes sociais, nem por intermédio de terceiros. E aí a defesa disse nesse documento que foi protocolado aqui, que não foi proibido, Jair Bolsonaro não foi proibido de dar entrevistas ou de se manifestar e que também o ex-presidente não detém controle sobre terceiros que possam repercutir qualquer tipo de conteúdo em relação a ele. Porque só entendendo ali, primeiro, o ministro Alexandre de Moraes proibiu ele de usar as redes sociais, mesmo por intermédio de terceiros. Depois teve aquele problema na Câmara dos Deputados, né? Quando Bolsonaro, já com a tornozeleira eletrônica, mostrou ali para a imprensa, fez críticas, isso tudo repercutiu bastante nas redes sociais. E aí o ministro Alexandre de Moraes fez uma advertência, né? E acrescentou, fez uma acrescentação ali, acrescentou mais uma questão ali nessas medidas cautelares, que ele não iria aceitar nenhum tipo de subterfúgios ali para a prática de crimes, usando material pré-fabricado para depois ser postado nas redes sociais em uma ação já combinada, já coordenada. Foi isso que o ministro Alexandre de Moraes disse na ocasião. E na segunda-feira, quando ele decretou a prisão, de fato, do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes entendeu o seguinte, que nas manifestações de domingo, Jair Bolsonaro, ele pré-fabricou, sim, material para ser publicado nas redes sociais dos filhos dele, de aliados, de seguidores na internet, com ataques ao STF e também apoiando a interferência dos Estados Unidos aqui no Brasil. Esse foi exatamente o entendimento do ministro que ele colocou ali quando decretou essa prisão de Jair Bolsonaro. Só para relembrar o que aconteceu no domingo. No ato em Copacabana, Flávio Bolsonaro colocou o Jair Bolsonaro no telefone, ali no Viva Voz, né, diante da multidão ali. E Jair Bolsonaro fez uma saudação. Essa saudação foi colocada ali, o áudio foi colocado em megafone ali e foi propagado, né, para toda a multidão que estava ali. Na Avenida Paulista, o deputado Nicolas Ferreira, do PL, ele fez uma chamada de vídeo com o Jair Bolsonaro e disse ali na chamada de vídeo, olha, o presidente não pode falar, mas ele pode ver. Jair Bolsonaro, nesse momento, não falou. Enfim, teve outros registros ali de ocasiões em que também Bolsonaro fez chamadas ali em outros estados que estavam organizando manifestações. E tudo isso foi filmado, foi postado na internet. Enquanto isso, Bolsonaro em casa, fazendo essas ligações telefônicas também, chamadas de vídeo, foi filmado. Isso também foi postado nas redes sociais. Bom, a frase, no recurso que foi apresentado pela defesa aqui no Supremo, os advogados de Bolsonaro transcreveram exatamente a frase que ele fez ali na saudação no telefonema com o Flávio Bolsonaro em Copacabana, que foi a seguinte, abre aspas, boa tarde Copacabana, boa tarde meu Brasil, um abraço a todos, pela nossa liberdade, estamos juntos, fecha aspas. No recurso, os advogados dizem que essa frase não tem nenhum entendimento de que tenha sido um ato criminoso. Além de dizer que Jair Bolsonaro não tem o controle de redes sociais por intermédio de terceiros, né, usados por terceiros, a defesa argumenta que não há qualquer espaço para analisar essa frase como uma afirmação criminosa. E diz que se nem saudar o público Bolsonaro pode, então ele está proibido de se manifestar. E o que se traduz em censura, da mesma forma que a prisão se traduz numa preocupante antecipação da pena. É isso que a defesa alega nesse recurso, Bruno. Além disso, a defesa também pede que a prisão de Jair Bolsonaro seja urgentemente colocada em referendo em um colegiado do Supremo. A defesa não cita exatamente qual colegiado seria esse, se é a primeira turma, se é a segunda turma, se o plenário dos 11. A defesa cita ali no recurso a primeira turma, mas não diz exatamente que pede que seja analisado na primeira turma, pede que seja analisado num colegiado e de forma
presencialmente, inclusive citando o próprio regimento interno aqui do STF, que faz essa exigência quando há uma medida que acaba resultando em prisão, que deve ser referendada num colegiado e presencialmente, não pode ser ali naquela forma virtual que a gente tem visto muito em alguns julgamentos aqui do STF. Além de também fazer esse pedido com relação à prisão, a defesa de Bolsonaro também pede que seja avaliada a medida cautelar da tornozeleira eletrônica. Então, Bruno, esse pedido foi apresentado ontem à noite aqui no STF e a qualquer momento aí o ministro Alexandre de Moraes pode dar uma resposta aí aos advogados de Bolsonaro. Bruno e Márcia. E se essa informação chegar logo mais aqui durante o nosso jornal, é só acionar que a gente entra então ao vivo repercutindo qual será o entendimento do ministro relator Alexandre de Moraes. Janaína Camelo com as informações do Supremo Tribunal Federal ao vivo na Jovem Pan, 2h54. Muito obrigado à sua companhia, à sua audiência nesta quinta-feira.